Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou ontem 1-1 com o Bragantino e se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2024. Ontem fiz uma live pós-jogo, começamos a live 1h15 da manhã, fomos até as 3h10 da madrugada. A live foi sensacional, falei muito sobre o jogo, fiz uma análise, troquei ideia com a galera, mas nem todo mundo tem tempo ou paciência para assistir uma live, então chego aqui agora com um vídeo falando também sobre a partida. A minha ideia também era ter feito a redação do Bandeira na parte da manhã, mas a live pós-jogo foi até as 3h10 da manhã e 4h30 da manhã eu parei para ver o jogo de novo, para ser justo na análise. A ESPN colocou o VT de 4h30 até 6h30 da manhã, então vocês podem imaginar a hora que eu fui dormir. Por isso, não tivemos redação do Bandeira, mas na parte da noite teremos live aqui no canal Fabiano Bandeira, então é importante que você esteja com o sininho ativado. Galera, começando pela escalação, o Botafogo foi a campo com Gatito Fernandes no gol, na lateral direita o Damian Soares, o Lucas Alter com Alexander Barbosa na zaga e o Marçal na lateral esquerda. No meio campo nós tivemos Danilo Barbosa, o Marlon Freitas e o Eduardo, Júnior Santos na ponta direita, Tiquinho Soares como centroavante e o Savarino na ponta esquerda. Inicialmente o jogo se desenhou da maneira que eu esperava, o Bragantino tentando manter a posse de bola no campo ofensivo, o Botafogo com um bloco um pouco mais baixo, com menos posse, tentando sair em contra-ataque. Mas o Botafogo no início não estava conseguindo encaixar as transições. Só que o Bragantino também tinha muita dificuldade para entrar na nossa área. O que o Bragantino começou a fazer? Forçar o Elinho para cima do Marçal, já que o Savarino não estava conseguindo fazer a recomposição da melhor maneira possível, não estava encaixando a marcação perfeitamente. Então o Bragantino entendeu isso e começou a forçar o jogo por ali. O que o Botafogo teve que fazer em dado momento? Uma troca. O Júnior Santos foi para o lado esquerdo e o Savarino foi para o lado direito. Isso não tem a ver apenas com a recomposição do Júnior Santos. Por isso que é bom, galera, assistir ao jogo novamente, ver a coletiva. Eu também vi a coletiva completa do Fábio Matias e do Júnior Santos. E na coletiva, o Júnior Santos até comentou com o próprio Fábio Matias que o treinador pediu para ele não descer tanto na marcação. Então a mudança do Júnior Santos para o outro lado não era nem para que ele pudesse contribuir tanto na marcação com o Marçal, mas é que o Júnior Santos hoje vive uma grande fase e o Fábio Matias está dando a ele uma liberdade um pouco maior para ficar um pouco mais adiantado para recuperar essa bola, o Botafogo no caso, dá no Júnior Santos e ele explorar o espaço com velocidade, com força. Então o Bragantino naturalmente diminuiria as ações ofensivas pelo lado do Marçal, não porque o Júnior Santos poderia recuar tanto, mas porque o Júnior Santos está levando muito perigo. E foi o que aconteceu. Só que como o Savarino não estava tão bem sem a bola e também com a bola, eu acredito que o Savarino possa crescer muito ainda com a camisa do Botafogo. O que aconteceu, galera? O Júnior Santos foi para a esquerda, o Marçal passou a ter menos problemas com o Elinho. O Bragantino começou a tentar variar os lados, mas logo depois que o Júnior Santos foi para a esquerda, o Eduardo conseguiu um belo passe para a direita, para o Savarino. O Savarino avançou, mas não explorou da melhor maneira o espaço que tinha. O Botafogo desperdiçou um ataque. Se o Júnior Santos não tivesse que resolver um problema na esquerda, se naquele momento ele estivesse na direita, o Botafogo poderia ter aberto o placar da maneira que o técnico Fábio Matias pensava antes do jogo. A gente poderia ter feito 1-0. O Bragantino ainda teve, sim, uma boa possibilidade com o Elinho entrando na área, cortando o Marçal, chutando, o Gatito tirou. O Botafogo teve a bola aérea com o Danilo Barbosa, o Tiquinho Soares também tirando da cartola um belíssimo chute, por pouco não fez um golaço. Primeiro tempo controlado, 0-0. O Botafogo com a bola tentando essa saída mais rápida, às vezes também o passe longo, a inversão de lado. Ontem o Bragantino conseguiu controlar bem essa inversão que o Botafogo tentava fazer.
E na marcação, o Botafogo fazia muitas vezes o 4-4-2, 2 linhas de 4, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 pontas, 2 homens por dentro, Eduardo e Tiquinho, e às vezes um 4-5-1 também, com o Eduardo entrando na linha de meio campo. O Bragantino jogando em casa, tendo que fazer gol, e com a qualidade que tem, um trabalho longevo do Pedro Caixinha, ficou mais com a bola, incomodou um pouquinho, mas nada demais. O Botafogo conseguiu controlar bem as ações e voltou para o segundo tempo melhor. Nos primeiros 5 minutos, o Botafogo tentava jogar, botar a bola no chão, não atrair tanto o Bragantino para o nosso campo. O Botafogo poderia ter tido uma vitória, talvez, se o Damian Soares não tivesse sido expulso. E ele errou, sim. Mas muita gente errou. O Botafogo tinha uma bola parada na zona ofensiva. A bola chegou ao Marlon Freitas, que não finalizou, também não tentou uma abertura lá pro lado esquerdo. Ele preferiu dar um passe curto pro Eduardo, que chutou muito mal. Foi tiro de meta, gente. A recomposição defensiva deveria ter sido feita. Não foi. O Damian ficou no mano a mano com o jogador do Bragantino. Ele falhou, perdeu o tempo de bola. Foi empurrado? Mesma coisa do Hugo lá no gol do Botafogo. Não foi falta no Damian, não foi falta do Hugo. Então o Damian não quis cair. Perfeito, o árbitro não estava dando essas faltas, porque não eram faltas. Então ele não quis cair, mas perdeu o tempo da jogada e acabou puxando o jogador do Bragantino, foi expulso. Ontem na live, eu quero até fazer aqui uma retificação, eu falei que a expulsão foi com 12 minutos do segundo tempo. Que nada, 5 minutos do segundo tempo. E o jogo foi até 52. Então, por muito tempo, o Botafogo ficou com 1 a menos. Aí o Bragantino, tendo que fazer um gol, ainda estava 0-0. E com um jogador a mais, ia pressionar muito a nossa última linha de marcação. A nossa defesa, galera, foi muito exigida. Falhou muito pouco para o nível de exigência a qual foi submetida. Essa é a grande realidade. O sistema defensivo do Botafogo funcionou muito ontem. O Bragantino é um bom time, é um time que já incomoda qualquer adversário lá em Bragança Paulista, com 11 contra 11, imaginem no 11 contra 10, tendo que fazer um gol. O técnico Fábio Matias tirou o Eduardo e colocou o Matheus Ponte. O que ele quis fazer, galera? Porque ele não tirou o Tiquinho? Porque o Tiquinho sustenta a bola lá na frente, faz o pivô, ou raspa a bola como fez no gol para o Hugo. E não tinha como tirar um ponta também, já que o Bragantino é muito forte pelos lados do campo. Não naquele momento o Botafogo poderia ficar sem um ponta. Então o Matheus Ponte formou a linha de 4 defensores ao lado do Lucas Alter, Alexander Barbosa e Marçal. Aí nós tínhamos outra linha com 4 jogadores, Júnior Santos, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e o Savarino, e o Tiquinho tentando sustentar lá na frente. O Botafogo não conseguia mais tocar tanto a bola. Então o Gatito Fernandes, numa reposição longa, conseguiu encontrar o Tiquinho Soares, que direcionou a bola para a disputa do Hugo com o defensor do Red Bull Bragantino. O defensor foi mole na jogada, o Hugo passou por cima, levantou a cabeça, direcionou muito bem o passe. Mais uma assistência do Hugo, a 6ª na temporada. E o Júnior Santos, que está voando, deixou o marcador para trás, correu sozinho e fez 1-0 para o Botafogo aos 75 minutos de jogo, também conhecido como 30 do segundo tempo. Pois é, então 1-0 Fogão, e o Bragantino certamente tentaria sair ainda mais. Só o Matheus Fernandes, formado aqui no Botafogo, no meio-campo da equipe de Bragança, eles com 2 homens bem abertos, laterais subindo, homens por dentro também trabalhando, tentando forçar a nossa linha ao máximo. Só que eu falei, o Hugo participou do gol. Por quê? Porque ele entrou no lugar do Savarino. Você ainda não tinha um ponta confiável para contribuir na marcação? Talvez os pontas que estavam no banco pudessem até contribuir na zona ofensiva, mas o Botafogo precisava sair, né, precisava escapar e ao mesmo tempo não deixar brechas na marcação. Por isso a entrada do Hugo. E no meio-campo, Danilo Barbosa tinha tomado um cartão amarelo por conta de um chute inadequado do Savarino no primeiro tempo, que gerou contra-ataque para o Bragantino. Então, o Danilo Barbosa fez uma falta, o árbitro até deu a vantagem e depois deu o cartão amarelo para o Danilo. Com isso, o Danilo saiu, entrou o Gregory, que trabalhou ao lado do Marlon Freitas, e os dois foram muito bem por ali. O Hugo trabalhando então como um extremo pelo lado esquerdo, já que o Marçal ficou na lateral esquerda. O Bragantino ainda tentava, e o Botafogo fez mais 2 trocas. O Tiquinho Soares, cansado,
deu lugar ao Janderson e o Júnior Santos também cansado deu lugar ao Tietê. Puxa, Fabi, o Júnior Santos não tinha que ter saído. Gente, eu venho falando aqui, o extremo hoje é muito exigido, ainda mais com 10 jogadores contra 11. Ninguém cobra tanto para que o Damian Soares fique subindo. Ninguém cobra tanto para que o Matheus Ponte fique subindo. Mas além de atacar, o extremo tem que recompor. Por mais que o Fábio Matias esteja dando uma liberdade ao Júnior Santos, com 10 contra 11 não existe liberdade. Ele teria que recompor. Então, muito cansado, deu lugar ao Tietê, que bloquearia aquele lado ali, e o Janderson entrava para brigar lá na frente no lugar do Tiquinho Soares. O Tietê não entrou tão bem, entrou abaixo dos outros jogadores, erros técnicos bobos, mas pode melhorar ainda com a camisa do Fogão. O time adversário tem qualidade, tocou a bola, o Botafogo com bloco baixinho, o Cleiton foi quase ao meio campo, dar a bola para o Matheus Fernandes, se bem me lembro, e a bola entrou no campo do Botafogo novamente, e aí o passe pro atacante do Bragantino no mano a mano. Erro do Lucas Alter? Sim, o Lucas Alter é um zagueiro, tem que cortar, mas o atacante teve muito mérito. Dominou, cortou pra dentro e meteu um golaço. Quem dava muito esse drible, famoso rabo da vaca, era o Romário. O Romário já fez isso até contra o Real Madrid. Então, o atacante do Bragantino foi muito feliz no lance. O Alter falhou, mas depois que falhou também não podia encostar, porque qualquer toque dentro da área o atacante cai, é pênalti. E o Bragantino empatou aos 40, se bem me lembro, da segunda etapa. Aqui vem a maturidade do Botafogo atual. Por quê? O time não sofreu tanto. Tudo bem, teve a defesaça do Gatito na reta final do jogo já, mas por quê? O Bragantino estava pelo lado esquerdo do ataque, não conseguia mais chegar ao fundo, o jogador cortou para dentro, cruzou com a perna contrária, um desvio no meio da área, o outro jogador do Bragantino com um pezinho lá colocou, mas o Gatito pegou no cantinho, lembrando os grandes jogos do Gatito com a camisa do Botafogo. E foi o grande lance do Bragantino no jogo também. Nada de tabela por dentro, ou então 2 contra 1 numa das alas e cruzamento para alguém fazer o gol. Isso não aconteceu, porque o Botafogo se portou muito bem. O árbitro, Libertadores, galera, deu 7 minutos de acréscimo. Olhei o VT novamente e o Damian Soares, na expulsão, por mais que tenha errado, ficou em campo por 5 minutos. Só ali ele ganhou 5 minutos. Aí teve a falta que foi cobrada, o Gatito defendeu, caiu mais 2 minutos. 7 minutos só nesses lances. Depois, em outros momentos, o Botafogo também segurando bem o jogo. E o árbitro, no final do jogo, deu 7 minutos de acréscimo. Infelizmente, no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, a cera compensa. Não deveria ser assim. Eu não gosto disso. Mas fazem com o Botafogo já cansou de perder por isso. Então, se você não consegue mudar, vai fazer o quê? Vai jogar como o jogo é jogado. Tá dentro da regra? Tá dentro da lei? Vamos pra dentro. E o Botafogo teve a maturidade de segurar o jogo, de furar a bola. E além disso, no final do jogo, o Bragantino tentando pressionar, a bola acabou com o Botafogo. Recuperamos a pelota, o Gregory fez belíssima jogada no nosso campo ainda, passou pro Hugo, que ia arrancar fazendo já bela jogada, falta em cima do Hugo, a bola levantada lá pra frente, o árbitro terminou a partida pra festa maravilhosa da torcida alvinegra, que deu um show. Galera, que torcida é essa? Que torcida espetacular. Torcida do Botafogo, mais uma vez, deu um show. Lotou as arquibancadas lá em Bragança Paulista, apoiou o time do início ao fim, comemorou. E é uma torcida que a gente não consegue nem explicar. A torcida do Botafogo é maravilhosa, tá de parabéns. Estou até sem palavras para falar sobre a torcida alvinegra. John Textor apareceu em videochamada no vestiário, R$1 milhão de bicho para o time dividir e muita coisa ainda vai acontecer. Agora o Botafogo foca na contratação de um novo técnico. O Fábio Matias está prestigiado no clube, mas tem uma função muito importante. Então o Botafogo procurando aí um novo técnico. Tomara que encontre logo para que o trabalho comece e o Fogão seja muito forte na fase de grupos da Libertadores em toda a temporada de 2024. Mais tarde falo sobre STJD, John Textor e tudo mais. Agora eu queria fazer aqui para vocês uma análise sintetizada da partida e da classificação do Fogão. Beleza, galera? Olha só, é muito importante. Se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Se já for inscrito, traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem análise tática, muita informação, opinião
E mais, vamos passar, galera, dos 48 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Fabiano Bandeira, live de hoje, começando por volta das 20 horas e 15 minutos. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!